Mateus 15. Diga, hoje Deus vai falar comigo. Não é com meu vizinho. É comigo. Porque na hora da mensagem tem gente que abre a sombrinha, o guarda-chuva. Cai só pro vizinho, para ele não. Hoje é para nós. Para mim e para você. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Acharam? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Diga misericórdia. Diga é hoje. Pode se assentar. O que eu mais amo é estar na casa de Deus. Sinto falta do... Tínhamos só 3 cultos, eu sinto falta. Talvez tem gente que sente também. Sempre fui muito igrejeira. Nunca me desviei, graças a Deus. Nunca estive no chão lá embaixo a ponto de dizer: estou desviada, estou mole, estou espiritualmente morta. Graças ao meu bom Deus. Sabe por quê? Porque quando oramos em língua, nós temos essa estrutura. As pessoas que têm o hábito, não é orar em línguas uma hora ou outra, é ter o hábito de orar em línguas o tempo todo. Como o tempo todo? O tempo todo que você tiver o seu tempo. Você não sabe a estrutura que você é quando ora em línguas. Vem ventania, vem tempestade, vem capeta de tudo quanto é lado, vem o exército de Satanás, de tudo quanto é lado, mas não consegue derrubar. Não consegue derrubar. Tanto que o bruxo perguntou para uma pessoa da igreja e disse qual era o meu segredo, que ele tentou me matar por umas 10 vezes e não conseguiu. Agora o crente fraco morre mesmo. Recebeu a bruxada, vai embora. Por quê, irmãos? Porque Deus criou uma nação para ele em particular. É o que ele disse para Moisés no passado: vocês são a minha nação, o meu povo eleito. Vocês é aqueles que eu escolhi para me honrar. Então vocês têm que ser diferentes. Então eu procuro ser diferente na minha fala, nas minhas vestes, na minha vida com Deus, com as pessoas, eu procuro ser diferente. Porque Deus diz que quer um povo diferente para entrar no céu. No céu a gente não entra do jeito que a gente quer. No céu a gente não entra acreditando em YouTube e acreditando em ateus e ateias. No céu a gente não vai se a gente não obedecer a palavra. No céu a gente não entra sem santidade. No céu não entra sem obediência. Então vamos alertar. Não vamos nos enganar. Precisamos entrar no caminho que o Senhor Jesus deixou, que é o caminho da obediência. Aqui diz: me honra com os lábios, mas o coração está longe. É o que Deus sente do povo dele. Coração longe, coração longe, coração longe de Deus. Para que nasce uma igreja, irmãos? Por que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, mas sobre essa pedra vou edificar a minha igreja? Deus quer uma igreja edificada nele. Para que nasce uma igreja? Para que nasce a igreja? A igreja vem para reconciliar pessoas, ajudar as pessoas a reconciliar com Deus, ajudar as pessoas a reconciliar consigo mesma, ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação, ajudar as pessoas a se libertar da sua alma aprisionada. A igreja, ela nasce para levantar as pessoas do chão. A igreja nasce para unir as pessoas. Portanto, eu digo, nós não nascemos para dividir pessoas. Não nascemos para dividir pessoas. Nós nascemos para ajustar, reconciliar as pessoas. É para isso que nascemos.
É para isso que o Evangelho veio para nós. Nós nascemos para atender os propósitos de Deus como igreja de Cristo, porque a igreja é eu e você. Nascemos para entender mistérios de Deus. Nascemos para entender propósitos de Deus. Por que você acha que muitos saem da igreja discordando da liderança da igreja? Porque não entende propósitos espirituais. Não entende por que o pastor está passando aquilo. Não entende por que a pastora ora tanto e a igreja não tem gente. Eles não conseguem entender os mistérios. Eles não conseguem entender que Deus, para entregar algo na mão de um pastor, de uma pastora, ela tem que passar pelo funil, ele tem que passar pela prensa. E as pessoas não entendem isso. Aí eles preferem pular fora do barco. Se essa igreja fosse de Deus, estava cheia. Mas não está, não cresce. Porque não entende que pastores é o primeiro a ser tratado por Deus para quebrar o orgulho, a arrogância. Deus não dá nada para ninguém antes de quebrar ele, antes de quebrar ela. Até mesmo um carro novo, uma casa nova, Deus não entrega enquanto não quebrar o orgulho e a arrogância. Então, irmãos, precisamos entender mistérios de Deus. Porque não está na igreja de Cristo a divisão. Dividirmos pessoas, acharmos que somos melhores do que eles, só porque oramos um pouquinho mais. Nós somos chamados para unir as pessoas, porque a igreja de Cristo, ela é uma construtora de pontes, onde as pessoas podem passar livremente. A igreja de Cristo é a igreja que fica na brecha para ajudar as pessoas a se libertar de suas enfermidades, de seus ataques malignos. Tem que estar na brecha a igreja de Cristo. Precisa estar na brecha. Deus não quer espectadores, irmãos. Deus quer pessoas que põem a mão no arado. Deus quer pessoas que trabalham, porque olha, se você leu o livro de Judas, se você já leu umas 10 vezes, você vai ver o livro de Judas, como ensina as pessoas. Só tem um capítulo, mas que capítulo cheio de mistério e abençoado. É o livro de Judas. Leia essa semana para você ver. Que Deus chama as pessoas que dividem, chama elas de crente do ventre, chama elas de pessoas que é uma árvore morta, murcha e infrutífera. E Jesus vai cobrar um dia os nossos frutos daquilo que nós produzimos. Jesus vai cobrar. Você produziu? Não produzi nada não. Jesus vai cobrar. É isso que diz na palavra. Então nós precisamos aprender a sermos pessoas que reconciliam pessoas, não que afastam pessoas. Porque você sabe que quando a igreja ela está unida num só espírito, o poder de Deus vem sobre o poder do diabo. Quando estamos unidos, o poder de Deus vem sobre o poder do diabo. E quantos querem ser libertos do poder do diabo? Quantos querem ser curados, mas às vezes não são, porque contribui pouco no sentido de oração, de fidelidade. Jesus Cristo um dia falou, é interessante, que ele falou sobre 3 coisas muito interessantes. Ele falou sobre a mulher que perdeu a moeda dentro de casa. Ele falou sobre o pastor que perdeu a ovelha. Ele falou sobre o filho perdido. É interessante isso. A parte que foi perdida, igreja, ela tem que ser achada. Eu vou repetir de novo, talvez você não entendeu. A parte que foi perdida, ela tem que ser achada.
O que é que você perdeu espiritualmente e nunca foi buscar? A fé, santidade, comunhão, fidelidade. A parte perdida tem que se achar, porque ela faz parte do conjunto. Está fazendo falta. Entende isso, igreja? Então, a mulher procurou a moeda até achar. Pegou a vassoura e foi varrendo, e foi varrendo, e foi varrendo, até achar a moeda. Quando ela achou a moeda, ela chamou toda a família, chamou até as amigas e disse: achei a minha moeda. Era importante para ela aquela parte perdida. O pastor largou 99 ovelhas e foi atrás de uma. Está entendendo, igreja? Porque era importante para ele ir atrás daquela que se perdeu, a ovelha perdida. Você está entendendo? O filho perdido, ele viu a situação que ele se achava. E ele também disse: eu pequei. Coisa difícil nos dias de hoje é o crente falar: eu pequei. O crente está sempre com a capa de defesa, né? Não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, mas não é bem isso. Eu foi sem querer. Qual é o cristão que peca e diz: não, eu pequei? Tanto é que traição chama traição. Quando alguém, um dos cônjuges trai, ele chega para a esposa ou ela para o marido e fala: bem, eu estou te traindo com o vizinho ali, viu? Sim? Quem veio? Quem está aqui? Você já viu essa história? Que aquele que trai chega e fala: ô bem, eu estou te traindo, você não vai achar ruim não, né? Ai, ai mesmo. A traição, ela é... Como que é a traição, igreja? Fala aí para mim, vai. Fala de novo. A traição, ela é escondida. Minha mulher não pode saber de jeito nenhum. Meu marido não pode saber de jeito nenhum. Eu estou saindo com a Bela. Eu estou saindo com o Joãozinho. Eles não podem saber. Aí tem uns amigos que ainda ajudam a esconder. Olha, fala que eu fui com você tomar um chopp aí, um negócio aí. A minha mulher ligar, fala que, olha, por favor, não dá furo não. Filho pródigo disse: eu pequei, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar no lugar onde eu estava. Vou ver se eu acho ainda o meu lugar. Quando o filho voltou, o irmão mais velho não queria lhe dar o lugar de volta. O pai recebeu. O pai pôs roupa bonita, pôs anel, pôs sapato. Mas o filho mais velho, ele diz: não, ele não tem direito mais de entrar aqui. Olha o espírito aí, que em vez de ser da reconciliação, é da divisão. Quando volta um crente desviado para a igreja, o que eu tenho mais medo é de eu ser usado pelo diabo para desviar ele. Mas a maior parte da igreja não pensa nisso. A maior parte não pensa. Se tiverem dar uma pesada na orelha do desviado que está voltando, eles dão uma pesada na orelha e desvia a pessoa, ao invés de ajudar a pessoa a reconciliar. Ele joga para fora. O filho mais velho queria jogar o irmão para fora de novo. O pai entrou com a reconciliação. A igreja de Cristo tem que entender esse nível, para não jogar crente para fora. E outra coisa que acontece, sabe, quando as pessoas saem da igreja, eles culpam tudo o pastor. Você já viu isso? Ai, pastor é culpado. Pastor falou e ele se ofendeu, não gostou. Pastor tem legalidade e autoridade e pode falar o que quiser. Sabe por quê? Porque Deus entregou essa autoridade a pastor. Ovelha que não pode falar o que quer um para o outro, e muito menos para pastor.
Porque para pastor não existe repreensão de baixo para cima, é de cima para baixo. Ah, mas esse pastor aí não sei o que lá, ora por ele. Ora pelo seu pastor. Ora por aquele que você acha que não está fazendo o que você está gostando. É só orar. A oração resolve. Sim ou não? Resolve ou não? Então, tudo o que saiu do lugar precisa voltar ao lugar. Guarda essa frase nessa semana para a sua vida. Tudo que saiu do lugar precisa voltar ao lugar. Como voltou a moeda, como voltou a ovelha, como voltou o filho pródigo. Precisa voltar ao lugar. Deus não condena o pecador, Ele condena o pecado. É isso que Ele condena. Então, é interessante os ensinamentos do Senhor Jesus, que muitas vezes falou por parábolas, foi para tentar fazer com que os discípulos entendessem propósitos espirituais. Porque o crente vem para a igreja, ele entende só propósitos naturais. Ele não entende os espirituais. Eu me converti, mas o que eu estou fazendo aqui? O que será que Deus tem para mim? Deus tem alguma coisa a mais? O que será que Deus quer que eu faça? Onde eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Jesus passou isso para os discípulos. Que eles entendessem por parábolas os propósitos espirituais. O que havia na vida da mulher que perdeu a moeda, uma lacuna por ter perdido. Se você hoje perder uma nota de 100 reais, você vai ficar com um vazio dentro de você, porque 100 reais faz falta para você hoje. A mulher perdeu uma moeda, não sabemos o valor, mas tinha uma lacuna dentro dela. Mas o filho pródigo tinha uma lacuna maior dentro dele, porque ele tinha tudo e jogou tudo para cima e foi procurar problema para ele. Havia uma lacuna no pastor que perdeu a ovelha e foi atrás dela. Isso nos traz tristeza. Ou você pensa que pastor dá gargalhada quando o crente sai da igreja? Pastor chora muito às escondidas. Pastor sofre muito às escondidas. Porque o pastor não pode nem desabafar com as ovelhas. Porque se ele desabafa com as ovelhas dá uma chorada para as ovelhas dizem, olha, não procura o pastor não, que ele está pior do que eu. Está pior do que você. É assim ou não é? Porque eles não têm cabeça de pastor, têm cabeça de ovelha. A ovelha entende a ovelha, mas a ovelha não entende o pastor. O pastor chora muito e sofre muito. Há pastores que abandonaram o ministério, porque não aguentaram. Há esposa de pastores hoje na nossa região, que pendurou a chuteira, porque não aguentou. O pastor está sozinho fazendo a obra, e elas estão paradas. Não aguento o arroxo. Como eu faço sozinho a obra e meu esposo está parado, não aguentou o arroxo. Vocês estão entendendo? Sofrimento, tristeza. Então tem muita gente por aí afora nas igrejas, dançando e cantando, mas com lacuna dentro dele e dela, porque perdeu alguma coisa e não conseguiu achar ainda de volta. Havia lacuna no coração desse pastor, no coração do filho pródigo, no coração da mulher que perdeu também a moeda. O filho pródigo era o filho mais novo, e ele era ansioso. Eu tenho dito para você tomar cuidado com a ansiedade, porque é um demônio. Eu tenho ensinado a vocês como expulsar demônio agora. Você só fica com ansiedade se você quiser ficar. Eu tenho ensinado. É só você ter o seu tempo lá com Deus, e você vai ordenar esse espírito de ansiedade que te solta. Esse rapaz, ele era ansioso. Ele queria a herança fora do tempo.
E tudo tem hora, irmãos. Tem a hora da humilhação, mas tem a hora da honra. E ele quis tudo fora de hora. E aqueles que querem tudo fora de hora, eles pagam o preço, como esse moço pagou. Muitos estão dançando nas igrejas e cantando, mas não estende a mão para ninguém, não reconcilia ninguém, não dá um prato de comida para ninguém, e tem raiva de quem dá. Não dá uma roupa para ninguém, nem que seja aquela usada, não dá. Estão dançando e cantando nas igrejas. E esqueceram da Bíblia por completo. 66 livros da Bíblia, que nos ensina tanta coisa, esqueceram por completo. Deus não está nos preparando para essa terra, está nos preparando para o céu. Nesta terra, nós estamos, graças a Deus, sendo abençoados, mesmo com pandemia. Estamos comendo, estamos bebendo, nossos filhos estão com saúde, não há ninguém internado. Isso é motivo de você dar pulo de alegria e levantar as mãos e dizer: Deus, muito obrigado. Mas Deus está nos preparando para o céu, não é para aqui não. Não é para esta terra. Abacuque, ele disse: ainda que a visão demora, ainda que demora a nascer fruto na vide, ele diz: todavia eu esperarei e confiarei em Deus. A visão está demorando, a promessa está demorando. Continue esperando e continua crendo. É isso que Deus diz nessa noite: continue esperando e continua crendo. Aprenda a anular argumentos satânicos, argumentos malignos. Uma mensagem que a gente dá são conselhos que nós damos, conselhos que vêm diretamente de Deus, que a gente dá para a igreja, para que você tenha ombros seguros, para que você se sente seguro na sua caminhada. Então aprenda a anular decretos malignos, conselhos diabólicos de pessoas. Aprenda a anular argumentos satânicos. Aprenda a desfazer aquilo que você sabe que não está te fazendo bem. Joga no lixo, em nome de Jesus Cristo. Aprenda a expulsar os espíritos de controle mental, que usa a mente para falar um monte de porcaria. Aprenda a fazer isso. Expulse espíritos babilônicos, que leva pensamentos de um governo maligno, satânico, diabólico. São espíritos da Babilônia, que são espíritos que trazem confusão na mente. Eu ensinei e repito: rasga e declara queimado atas que você recebeu durante a sua caminhada. Aprenda a dizer: está queimado, eu não vou mais pagar o preço, Satanás, que alguém quis que eu pagasse. Aprenda a fazer isso, porque quem vence aqui na terra, vence para o reino de Deus. Se você vencer aqui, você vence lá. Amém, igreja? Então eu digo para uma igreja que é tempo de reconciliação. É tempo de você olhar para dentro de você e você ver os seus conceitos, de que maneira estão. Conceitos que você tem de família. Qual o conceito que você tem de família? Tem família que trata tão mal uns aos outros. Tem famílias que só sabem dar coice um no outro. Me perdoe a palavra coice, mas é isso que a gente vê por aí afora. Tem famílias que, infelizmente, valoriza os amigos lá de fora e despreza a família. Despreza os de casa e dá valor àqueles lá fora. Tem muitos conceitos errados, igreja. Muitas coisas precisam voltar ao lugar. Muitas coisas precisam voltar ao lugar. As nossas atitudes diante de Deus pode acontecer duas coisas: ou a gente entristece a Deus, ou a gente aterroriza o diabo. Duas coisas podem acontecer.
Se você tiver uma atitude para com Deus positiva, você vai aterrorizar Satanás. Mas se você tiver uma atitude negativa, você vai entristecer a Deus. E uma das coisas, eu vou repetir, já falei isso, mas eu quero repetir de novo. Satanás calou o som da igreja, calou a voz da igreja. Hoje a igreja não tem mais voz. Hoje a igreja é escandalizada na mídia e fora, pelos escândalos de crentes assassinos, crentes pedófilos, crentes pornográficos, crentes que abandonam famílias, crentes que casam quantas vezes for necessário casar. Sabe? Calou a voz da igreja. Hoje, se alguém chegar na mídia aí e falar: eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, eles vão dizer grande coisa: mais um enganador, mais um safado, mais um salafrão, porque eles põem tudo na peneira. Satanás conseguiu calar a voz da igreja. E muitos estão vivendo uma vida bem alargada. Cuidado. Eu disse e vou repetir: a morte não avisa quando ela bate na porta. Cuidado com vida alargada demais. Isso é muito perigoso. Muitos ficam estagnados. E muitos ficam contaminados por viver uma vida alargada. E uma das coisas, que a última palavra que eu digo nessa noite, nessa mensagem: Jesus lutou muito contra a hipocrisia. Eu odeio hipocrisia, não suporto hipocrisia. Isso não foi depois que eu me converti, não. A vida inteira eu nunca gostei de hipocrisia. Para mim, eu acho que a pessoa, ela tem que ser o que ela é, verdadeira. Nunca usar de lábios de manteiga de lisonja com as pessoas, sendo hipócritas. E quando a pessoa vira as costas, desce a lenha na pessoa, joga praga, joga maldição, e depois diz: eu amo aquela pessoa. Ama nada. São hipocrisia que Jesus lutou contra, e eu creio que Jesus tem lutado até hoje contra a hipocrisia. Então, reconcilie com Deus nessa noite, reconcilie com você mesmo. Se você tem te rejeitado, você mesmo, porque às vezes as pessoas rejeitam os outros, mas tem pessoas que ela rejeita ela mesma. Ela se olha no espelho e ela fala: eu nasci feia, eu sou feia, eu não presto para nada, eu não sou nada, eu nunca vou ser nada. Reconcilie com você mesmo. Você é uma pérola que Deus fez e pôs na terra para você viver bem. Você é a menina dos olhos de Deus. Então reconcilie com você mesmo. E reconcilie com quem você precisa reconciliar também. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus. E declaramos agora, meu Pai, que a tua palavra nessa noite entrou no nosso coração como uma flecha. E eu sei que o teu Santo Espírito há de trazer para nós muito mais aprofundamento desta palavra, para que possamos não viver uma vida para nós, mas uma vida para Cristo, uma vida para o Evangelho, uma vida para o Senhor Jesus, o nosso único Salvador da nossa alma. Pai, o Senhor garantiu a nossa salvação através do teu único Filho, e muitos hoje não têm dado valor a isso. Senhor, levanta os crentes caídos, levanta os cristãos que saíram fora do barco, desperta os que estão dormindo, meu Deus, acorda eles, porque ainda dá tempo de acordar, meu Pai. Senhor, desperta desse sono maligno e diabólico as pessoas, meu Pai, que estão dormindo tranquilo, achando que vai ter muito tempo de vida, que vai dar tempo para muitos anos ainda lá frente. Ó Deus, sei que o Senhor é aquele que não tem, Senhor, prazer na morte do ímpio, mas daquele que reconcilia com o Senhor. Que haja uma reconciliação para os que estão dentro desta igreja, os que estão fora, para aqueles que estão nos assistindo,
Que haja uma grande reconciliação para aqueles que se afastou do Senhor, meu Deus, da Tua palavra, por causa de si mesmo, por não perdoar, não tolerar e não reconciliar. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, sara aqueles que estão enfermos da alma, que estão sofrendo com a alma doente, sentindo fadiga, opressão, depressão, sentindo, meu Deus, no coração, pontadas por causa da pressão do diabo. Aqueles que estão sentindo pontadas na cabeça por causa da pressão de Satanás. Em nome de Jesus eu declaro: o título é tomado, rasgado e queimado agora. Todo título que foi entregue a Satanás para trazer pontadas na cabeça, pontadas no coração, pontadas no corpo, eu repreendo esse espírito agora. Eu digo: abismo é o teu lugar, Satanás. Sai levado pelos anjos guerreiros agora e solte esta pessoa. Traz a cura, Senhor, para os enfermos, aqueles que estão acamados, chorando, sofrendo, porque o médico, o Senhor, já desenganou. Mas o Senhor não desenganou esta pessoa. A última palavra é tua, meu Deus. Envia lá o teu anjo com o cálice da cura e traz a cura sobre esta pessoa agora, sobre as criancinhas que estão hospitalizadas, sofrendo dores horríveis. Que o teu cálice da cura desça sobre essas crianças, Senhor, sobre jovens, tem moços, tem adolescentes internados, que são meninos e meninas, que, como diz tua palavra, que tem a força do boi selvagem, mas estão acamados, talvez por uma bruxaria, talvez por uma feitiçaria, talvez por um comando maligno, talvez por uma praga, uma maldição. É tomado o título agora, quem foi entregue a Satanás é